Jungle. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Tecnologias Acadêmicas. E nesse vídeo nós vamos mostrar um pouco do funcionamento da ferramenta Google Docs, que tem como objetivo a confecção de documentos de texto. Por isso essa ferramenta pode ser muito utilizada em trabalhos acadêmicos. A gente pode acessar ela digitando Docs na barra de pesquisa ou pelo ícone de aplicativos. Inclusive ela pode ser acessada a partir do Drive. E aí, inclusive, o documento já ficaria salvo na nuvem. Mas como a gente já tem um vídeo aqui no canal que explica sobre o Drive, eu vou acessar ela a partir do outro ícone, né? Que é esse de documentos. Então, aqui na primeira tela, a gente tem alguns templates pré-definidos, mas temos também a opção de criar o documento em branco. Então, aqui a gente tem a área para digitação do texto. Temos também os menus com as opções de formatação. Para a gente navegar ali nas funcionalidades da aplicação, eu vou utilizar um texto como exemplo para a gente formatando. Temos aqui então o nosso texto. Eu vou começar alterando o tamanho da fonte. Para isso eu vou usar o atalho Ctrl A para selecionar todo o texto. E aqui no campo a gente pode escolher qualquer tamanho. Temos aqui esses pré-definidos, mas podemos digitar qualquer um. Então alteramos aí o tamanho, mas eu vou utilizar aqui o mais comum, que seria o tamanho 12. Podemos também mudar o tipo da fonte. Então, aqui no campo onde está Arial, a gente pode escolher qualquer outra fonte. Temos várias opções, mas vou manter também na mais utilizada, que é a Arial. Podemos também mudar o alinhamento do texto. Aqui no caso ele está alinhado à esquerda, mas temos a opção de alinhar no centro, alinhar à direita ou deixar justificado. Podemos também deixar o texto em negrito, para isso a gente seleciona o trecho que a gente quer modificar e aqui temos o botão para deixar em negrito. A gente também pode alterar a cor da fonte, então novamente a gente seleciona o texto. Aí aqui nesse ícone a gente consegue selecionar a cor que a gente quer. Também podemos realçar o texto, que é mudar a cor do fundo dele. Novamente a gente seleciona e aqui nesse ícone ao lado do anterior, a gente pode escolher a cor de realce. A gente pode também definir um título. Então, a gente digita o título desejado, seleciona esse título. E aqui onde está texto normal, a gente tem outras opções de estilo. Por exemplo, a de título. Então, ali são estilos que a ferramenta já deixa pré-definido, mas a gente pode alterar à medida que for necessário. Aqui no caso eu vou deixar o nosso título centralizado e todo em negrito. Além de alterar a fonte do texto, às vezes pode ser necessário excluir algum link. Por exemplo, nesse trecho, quando a gente clica, é encaminhado para o endereço de uma outra página. Para a gente remover, a gente seleciona o texto que está com o link, clica com o botão direito e vai ter aqui a opção para remover. Até o momento, nós vimos só a configuração do texto em parágrafos, mas outras configurações podem ser utilizadas, por exemplo, listas. Então, aqui novamente eu vou utilizar um texto como exemplo. Vou selecionar e vou colocar como lista, que pode ser uma lista em tópicos ou uma lista numerada. Além das listas, pode ser necessário adicionar imagens ao documento. Para isso, a gente acessa o menu de inserir, vai ter aqui a opção de imagem e várias opções de como buscar essa imagem. Uma delas é fazendo o upload de um arquivo do computador. Então, vou usar essa opção. Aí vai abrir uma janela para a gente selecionar o arquivo. Então, seleciona o arquivo, clique em abrir e a imagem vai ser carregada. A gente pode alterar as dimensões dessa imagem clicando nela e alterando aqui a partir do contorno da imagem o tamanho dela. Além de imagens, pode ser necessário também adicionar uma tabela.
Para isso, novamente, a gente utiliza o menu de inserir. Aí tem a opção de tabela. Aí aqui a gente pode definir o tamanho inicial da tabela. Então, a quantidade de linhas e colunas que ela vai ter inicialmente. Vou selecionar aqui uma tabela com 3 linhas e 3 colunas. A gente pode modificar essa tabela alterando cada uma das células individualmente, ou podemos selecionar um conjunto de células e adicionar o conteúdo que a gente precisa. A gente pode também excluir linhas, células ou colunas. Para isso, a gente seleciona o que a gente quer excluir, por exemplo, a coluna. Clica com o botão direito que vão aparecer as opções de excluir, por exemplo, excluir coluna. Além da inserção desses objetos, uma funcionalidade muito importante é a correção ortográfica. Então, eu vou simular um erro. Aí, para que essa correção funcione, a gente precisa acessar o menu de ferramentas, a opção ortografia e gramática. E essas duas opções, mostrar sugestões de ortografia e mostrar sugestões gramaticais, precisam estar marcadas. Então, a gente marca cada uma delas. E a partir do momento que a gente marcar, os erros já vão ser acusados. A gente pode clicar no erro e a aplicação já vai mostrar a sugestão de correção. Então, a gente pode clicar na sugestão que ela já vai ser corrigida. Além disso, a gente também pode atribuir um nome ao documento. Para isso, a gente acessa esse campo no canto esquerdo superior. Quando a gente clica, a ferramenta já sugere um nome, mas a gente pode alterar à medida que for necessário. Eu vou manter esse mesmo. Então, a gente já tem um documento nomeado. Por fim, a gente pode fazer o download desse documento em outras extensões, inclusive. Para isso, a gente acessa o menu Arquivo, opção Fazer Download, e aqui vão ter as extensões que a gente pode escolher. Por exemplo, PDF. Então, a partir do momento que a gente escolhe a extensão, a aplicação já vai fazer o download e a gente pode acessar esse documento usando outras ferramentas. Aqui, por exemplo, o leitor de PDF. Com isso, a gente encerra o processo de criação do documento. O Google Docs oferece outras funcionalidades, mas ao longo do vídeo a gente passou pelas principais. Então, espero que o vídeo tenha ajudado. Obrigada por assistir e até a próxima.